Agora a Brasília, porque o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, passa daqui a pouco por uma audiência de custódia. Ele foi preso pela Polícia Federal agora de manhã ao desembarcar em Brasília. Quem nos traz todos os detalhes é a repórter Berenice Leite. Seja bem-vinda. Boa tarde, Berenice. Que atualizações você tem sobre a prisão de Anderson Torres para a gente? Oi, Cláudia, obrigada, uma boa tarde a você, a todos que nos acompanham, um excelente sábado. Olha, eu falo direto aqui do 4º Batalhão da Polícia Militar, para onde foi trazido aí o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Como você bem disse, uma audiência de custódia está programada para acontecer a partir do 12h30. Ele vai ser ouvido aqui mesmo, no Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, aqui há toda uma estrutura e fica aqui também o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do DF. Especificamente nesse prédio é onde ele vai fazer, aí, onde ele será ouvido. Essa audiência vai acontecer por videoconferência. Quem vai ficar encarregado de ouvi-lo é o desembargador Ayrton Vieira, que inclusive é do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Portanto, então, a partir do 12h30, daqui a pouquinho, entre alguns minutos aí, nós teremos o início da audiência de custódia do ex-ministro Anderson Torres. Nós que estamos acompanhando essa prisão que estava prevista para acontecer já aí nas primeiras horas do dia. Anderson Torres era aguardado já há pelo menos 4 dias. Na terça-feira ainda saiu esse mandado de prisão preventiva contra ele por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, também a Polícia Federal realizou busca e apreensão na residência de Anderson Torres, o que acabou ainda complicando mais a situação devido a esse documento, essa minuta que foi encontrada aí no seu armário, já é de conhecimento de todos. Uma minuta, trata-se de um rascunho de um decreto presidencial que previa decretar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, o que poderia mudar o resultado das eleições. Porém, esse documento não foi utilizado. Anderson Torres, como não estava aqui no Brasil, ainda justificou em seu Twitter, usou as redes sociais para dizer que esse documento estava já numa parte do descarte na casa dele, que provavelmente seria triturado esse papel e que está sendo tirado fora de contexto, justamente para prejudicar a sua imagem nesse momento delicado em que ele assumiu um cargo como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. No dia 2 de janeiro, o governador aqui do Distrito Federal, afastado inclusive, Ibanez Rocha, o nomeou para essa secretaria. Então ele estaria no comando das forças policiais justamente há quase uma semana atrás, no domingo, no dia 8, quando houve aquela invasão na esplanada dos ministérios e que terminou aí na invasão na sede dos 3 poderes, depredação, patrimônio público ficou totalmente destruído e agora cai sobre Anderson Torres, enquanto secretário de Segurança Pública, a responsabilidade, até por ele não estar aqui no Brasil. Ele estava de férias, segundo o interventor federal Ricardo Capelli, já que Brasília está sob intervenção federal a partir de, já tem alguns dias, isso foi referendado inclusive pelo Congresso. Ricardo Capelli acredita que que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi omisso, Ele faltou liderança ao coordenar as forças policiais que poderiam ter impedido ou pelo menos amenizado a situação que terminou aí nesses atos de vandalismo. A gente segue acompanhando direto aqui do 4º Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, havia uma dúvida, para onde ele iria após essa prisão, que foi feita lá mesmo no aeroporto. Anderson Torres, ele foi o primeiro a sair do avião, e havia já um delegado federal o aguardando. Ele foi levado até o hangar da Polícia Federal, que fica lá no Aeroporto Internacional de Brasília, e lá sim foi dada a sua voz de prisão. Após isso, havia uma dúvida se ele viria aqui, Na verdade, esse local onde nós estamos não era nem cogitado. A gente acreditava que ele ia para
Superintendência da Polícia Federal. Depois disso, alguns comboios da Polícia Federal despistaram a imprensa, seguindo o sentido ali a penitenciária de Brasília, conhecida também como Papuda, mas na verdade esses carros da polícia que seguiram sentido ao presídio não eram os carros, nenhum deles estava o ex-ministro da Justiça. Na verdade, ele foi trazido para cá, como eu disse, na condição de secretário da Segurança Pública, está aqui em uma sede bem estruturada da Polícia Militar, onde vai passar por essa audiência de custódia, e daqui a pouquinho a gente traz as atualizações, porque só após a audiência de custódia é que será definido onde Anderson Torres deve ficar preso. Cláudia. Obrigada aí, Beatriz. Berenice, fez um apanhado geral do que aconteceu nesta manhã e do que pode acontecer ainda hoje com o Anderson Torres, essa audiência de custódia que acontece daqui a pouquinho também. Bom, e para comentar as notícias aqui no Fast News, nós estamos hoje com o Adriano Cerqueira, que é cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Bem-vindo, uma boa tarde, professor. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvinte. É sempre um grande prazer estar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo por aqui neste sábado. Professor, conforme a Berenice aí nos informou, daqui a pouquinho deve acontecer essa audiência de custódia de Anderson Torres, está marcada para 12:30. O que acontece nessa audiência de custódia? Quais são os trâmites? Após essa audiência, o que pode acontecer com Anderson Torres? É basicamente uma formalização, né, da custódia dele, né, e aí, como foi até bem explicado na reportagem, vai ser definido onde que ele vai ficar, né. Vamos ver que tipo de acusação, né, vai ser explicitado ou não, enfim. Aí vai ser o momento em que o Estado, né, vai pegar, por assim dizer, né, vai acolher, né, a pessoa, né, que está sob essa prisão, e aí os trâmites, né, esperados, legais, né, vão ser definidos. Mas basicamente é uma formalização processual no qual a pessoa se apresenta, né, se verifica que é ele mesmo, e aí se define onde que vai ficar para, né, tramitar aí das investigações e também eventuais audiências que ele vai ter que fazer. Bom, e sobre a prisão aí do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, nós vamos conversar agora com a Cássio Miranda da Silva Filho, que é jurista e doutor em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa entrevista, professora, aí eu vou te convidar também para participar aqui com a gente. A Procuradoria-Geral da República pediu que o STF inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro num inquérito que apura incitação a atos de destruição e vandalismo que ocorreram em Brasília. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o procurador-geral Augusto Aras e apresentou uma representação criminal contra os suspeitos de invadir e depredar o Congresso Nacional. A repórter Marília Sena tem os detalhes. O senador Rodrigo Pacheco sugere prisão preventiva, bloqueio de bens e medidas cautelares contra os vândalos que invadiram o Senado Federal. No documento estão os nomes das pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro e de outras pessoas que foram identificadas pela Polícia Legislativa do Senado. O presidente do Congresso Nacional pediu agilidade nas investigações da Procuradoria-Geral da República. Quero aqui externar a nossa sincera preocupação com os desdobramentos disso, o nosso objetivo e o nosso desejo de que haja o máximo de empenho do Ministério Público Federal, todo ele que é uno e indivisível, desde o Procurador-Geral da República até as instâncias nos estados do Ministério Público Federal, para coibirmos em repreensão esses fatos e evitarmos que outros fatos possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade que possa surgir. Pacheco também informou que no dia 8, armas brancas como facas, machadinhas e estilingues foram apreendidas pelos policiais legislativos. Segundo o senador Rodrigo Pacheco, as obras para reparar os danos causados ao Senado Federal vão custar entre 3 e 4 milhões de reais. O grupo de estratégias de combate aos atos antidemocráticos foi criado pelo Procurador-Geral da República no último dia 11.
Ele é formado por 116 procuradores e terá duração mínima de 1 ano. No encontro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se comprometeu com a agilidade das investigações e disse que um dos compromissos do Ministério Público é preservar a democracia. Que muito nos honra por reafirmar as atribuições do Procurador-Geral e de todo o Ministério Público em suas instâncias distintas, em trazer este material contendo ilícitos ocorridos no último domingo e que nós vamos nos debruçar com a rapidez e com a confiança de que é preciso responder aos fatos, porque o nosso maior valor constitucional é a democracia. Na última quinta-feira, o senador Rodrigo Pacheco visitou o Supremo Tribunal Federal, o prédio mais depredado pelos vândalos, e prestou solidariedade em razão da invasão e dos ataques sofridos pelo Supremo. No encontro, estiveram presentes a presidente da Corte, Rosa Weber, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Bom, e sobre a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, nós vamos conversar agora, então, com Acácio Miranda da Silva Filho, que é jurista e doutor em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Boa tarde, doutor Acácio, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. É um grande prazer falar com você, querida, e com todos e todas que nos acompanham. Doutora Acácio, para essa entrevista a gente conta também com o cientista político, o Adriano Cerqueira, o professor Adriano Cerqueira. Bem-vindo, professor, também. Bom, doutora Acácio, tem muitas perguntas ainda aí sobre a atuação de Anderson Torres, sobre os atos da violência cometidos no domingo, dia 8, lá em Brasília. Mas a principal talvez seja que crimes ele cometeu ou ele pode ter cometido no domingo. A bem da verdade, Cláudia, as imputações por trás da prisão do Anderson Torres dizem respeito aos crimes previstos a partir do artigo 359-L do Código Penal, que dispõe sobre algumas formas de ato ou de atos contra o Estado Democrático de Direito e também de dano ao patrimônio público em virtude das invasões perpetradas no domingo. Contudo, diante das circunstâncias, especialmente do fato dele ser secretário da Segurança Pública, quando dos atos, também pesa contra ele as omissões no exercício das suas obrigações funcionais. A Secretaria de Segurança, através dos seus órgãos, tinha a obrigação de saber que aqueles atos seriam perpetrados, de monitorar aqueles atos e, principalmente, evitar que os danos contra o patrimônio público fossem perpetrados. E todos nós acompanhamos, independentemente de viés ideológico, nós nos deparamos com as omissões das autoridades policiais que eram, repito, comandadas pelo Anderson Torres. Então, são essas as imputações que pesam contra ele. Doutora Acácio, a pergunta agora é do professor Adriano Cerqueira. Doutora Acácio, boa tarde. Quando teve uma votação, né, no STF, não houve uma unanimidade, né, com relação ao pedido de esse mandado de prisão do Anderson Torres. Basicamente, que se basearam os ministros que divergiram dessa prisão já feita? Sim, como regra, em termos de procedimento, a decretação se dá por um ministro, o ministro relator, e ele submete isso ao plenário para que por maioria, aquela decisão seja confirmada ou rejeitada. No que diz respeito aos ministros e às ministras que divergiram do posicionamento do relator, eles indicaram que os fundamentos da prisão preventiva, no caso específico, a manutenção da ordem pública, não estavam presentes, uma vez que os crimes já foram cometidos. O Anderson Torres não é mais o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e, diante disso, ele não poderia influenciar para o cometimento de novos atos contra os poderes
constituídos, influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Doutora Cássio, se for comprovada a omissão e a conivência de Anderson Torres nesses atos, quais são os trâmites jurídicos a partir dessa comprovação e quais seriam as penalidades dentro da lei? Sim, neste momento, dado os indícios de autoria e materialidade no entendimento do Supremo Tribunal Federal, serão conduzidas as investigações. Então, nós estamos numa fase pré-processual equivalente ao inquérito policial. São colhidos todos os elementos de autoria e materialidade para que eles sejam encaminhados num momento posterior ao órgão acusatório, que é o Ministério Público. O Ministério Público, com base nestes elementos de autoria e materialidade, oferecerá ou deixará de oferecer a denúncia. Em sendo oferecida a denúncia, começa a fase judicial, onde um juiz ou um ministro vai julgá-lo com base naquelas provas e poderão ser produzidas novas provas. Se ao final ele for condenado, há todas as possibilidades recursais que nós conhecemos no nosso ordenamento. No que diz respeito aos crimes, conforme dissemos há pouco, há os crimes contra o Estado Democrático de Direito, principalmente o golpe de Estado previsto no 359-H do Código Penal, que tem pena mínima de 4 e pena máxima de 12. O dano ao patrimônio público, portanto, é uma modalidade de dano qualificada em virtude do patrimônio público, previsto no artigo 164 do Código Penal, que tem pena de até 4 anos. E também eventual omissão que poderia reverberar em outros crimes, apesar de eu não achar factível nessas circunstâncias. Acho que só, o que já é muita coisa, os 2 crimes aos quais fiz menção seriam suficientes diante do contexto. Então, em havendo a soma desses crimes, a pena poderia chegar até a 16 anos, que seria uma pena com um regime inicialmente fechado. Sua pergunta, professor? Em relação a qual que vai ser a instância inicial de julgamento do ex-ministro e agora também ex-secretário. Vai ser já na primeira instância ou pode subir já para as considerações dos ministros do Supremo? Eu estou com essa dúvida. Sim. Professor, neste momento, as investigações são conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, mas nós nos deparamos aqui no jornal com a determinação do próprio Supremo que seja instaurada uma nova investigação. E aí nós entramos numa celeuma jurídica, por quê? Os crimes foram cometidos depois do exercício do cargo de ministro da Justiça. Portanto, como regra, esses crimes relacionados aos atos do dia 8 de janeiro não estariam sujeitos à competência do Supremo Tribunal Federal. Estariam sujeitos à competência do STJ, uma vez que ele exercia o cargo de secretário de Estado. Por mais que ele tenha sido exonerado depois desses atos, como os atos foram praticados no momento em que ele era detentor do foro por prerrogativa de função no STJ em específico, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal diz que a competência permanece no STJ. Contudo, no direito nem todas as circunstâncias são exatas. Dada a condução dos atos investigatórios pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo pode de alguma forma avocar em relação ao STJ esses atos investigatórios e conduzir ele próprio as investigações. Aí, nesse contexto, a competência seria do Supremo Tribunal Federal. Doutora Cássio, na terça-feira, a Polícia Federal apreendeu uma minuta na casa de Anderson Torres que decretaria um estado de defesa no TSE a fim de mudar o resultado das eleições de 2022, que foi vencida pelo presidente Lula. Qual a importância desse documento e ele, por si só, já pode criminalizar Anderson Torres? O documento, por si só, impõe fundadas suspeitas
do cometimento, ou pelo menos do planejamento do cometimento de crimes contra o Estado Democrático de Direito, de atentado contra as instituições democráticas constituídas e também um atentado contra o sistema político posto. Mas, repito, o documento por si só impõe fundadas suspeitas. É necessário, para uma eventual condenação, que sejam colhidos outros elementos probatórios para que a partir daí ele seja denunciado e eventualmente condenado. No meu entendimento, por mais grave que sejam as circunstâncias, uma vez que um ministro da Justiça esteja conjecturando, nem que seja ele com ele mesmo, construindo aquele documento, por mais graves que sejam as circunstâncias, eu acho que não é possível, com base disso, nós determinarmos que ele estava cometendo um crime contra o Estado Democrático de Direito. São necessárias outras provas, há necessidade de nós unirmos, criarmos uma sinergia deste documento com outros atos praticados. Uma segunda pergunta aí sobre a minuta, doutor. Ela foi encontrada aí, ela era datada de 2022, mas tinha dia e mês em branco e o nome do ex-presidente Bolsonaro. Essa carta não está assinada e nunca chegou a virar um decreto oficial. Ainda assim, esse documento poderia responsabilizar também o ex-presidente Jair Bolsonaro ou não? Eu acho que, em primeiro lugar, jamais viraria um decreto oficial, porque a constitucionalidade disso é duvidosíssima. Um documento como esse é muito inconstitucional, se há que há uma gradação de inconstitucionalidade, mas ele é muito inconstitucional. Então, acho pouco provável, com base só no documento encontrado na casa do ex-ministro, que haja uma imputação em relação ao ex-presidente da República. Mas as circunstâncias são as mesmas em relação às circunstâncias do ex-ministro. Isso pode servir como um start, uma primeira etapa para a condução de atos investigatórios que aí sim, com fundamento em outras provas eventualmente colhidas, serviria para que esse crime fosse imputado a ambos. Professor? Em relação a essa minuta, né, que foi encontrada, inclusive não no Ministério, mas na casa, né, do Anderson Torres, essa investigação, que já vai ser começada, provavelmente ela não balizaria esse mandado de prisão que já está em execução. Poderia produzir um novo mandado de prisão, uma nova peça de condenatória, ou entraria junto com esse processo iniciado com a prisão dele hoje? Se nós levarmos em consideração, com base em elementos cronológicos e até com base em elementos fáticos, são duas circunstâncias distintas. Uma delas diz respeito a um ataque, um suposto ataque, é importante nós ressaltarmos isso aqui, ao Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições, e os outros fatos estão relacionados aos ataques, esses sim, concretos e muito concretos, perpetrados no dia 8 de janeiro. Então, até para que a linha investigatória seja mais cristalina, é necessário que sejam conduzidos em investigações distintas, em algum momento, em havendo sinergia, em havendo conexão entre essas investigações, é possível sim que haja fusão delas. Mas, caso não haja fusão, pode também ser decretada a prisão preventiva em relação aos desdobramentos deste decreto, e aí ele estaria preso com base em duas prisões preventivas. Posteriormente, pode reverberar em duas denúncias, duas condenações e duas penas, assim como, em havendo conexão, pode haver uma junção, uma única denúncia em relação aos dois fatos, uma única condenação e, consequentemente, uma única pena em relação aos dois fatos. Bom, a gente conversou com o jurista e doutor em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, doutor Acácio Miranda da Silva Filho. Obrigada pela sua entrevista. Uma boa tarde, um bom fim de semana.
Obrigado, Cláudia. Obrigado, professor Adriano. É sempre um prazer estar com vocês e com todos aqueles que nos acompanham. Muito bem. O professor continua com a gente mais um pouco, então.